Será que tem alguém assistindo Big Brother ainda? Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu trouxe a tag Livro Pipoca, Livro Camarote, que foi criado pelo Vitor, lá do Geek Freak. Se não me engano, foi ele que criou, ele fez uma brincadeira e trouxe o Paulo Hatz, lá do Livraria em Casa. Os dois foram respondendo a tag, levando em consideração livros que são conhecidos e livros que não são tão conhecidos assim. Como essa edição está completamente flopada e como está no final, estamos aí na reta final do programa, eu resolvi aproveitar pelo menos para poder fazer indicação de livro, já que tá difícil assistir. São apenas 5 perguntas, eu vou mostrando livros que eu considero pipoca ou camarote, né, que são menos famosos ou mais famosos, e falar um pouquinho deles para contextualizar aí se estão colocados nos lugares certos ou não. Bom, o primeiro item é livros com títulos genéricos, mas que são bons. Então, para camarote, eu coloquei Um Lugar Bem Longe Daqui. Acho que é um título extremamente genérico, né? Um Lugar Bem Longe Daqui. É um livro extremamente hypado. Eu recebi essa edição na caixa do Intrínsecos. Já falei algumas vezes que, se não fosse pela caixa, eu talvez não fosse ler esse livro. Ele tem uma sinopse que me atrai, mas não é um livro de fantasia. E, no entanto, eu amei. Eu sei que depois apareceram algumas polêmicas aí relativas à autora, mas falar de autor polêmico é complexo. E o fato é que a adaptação está quase chegando. Estou ansiosíssima para assistir, porque esse livro tem um plot que é fenomenal. Ele me pegou, achei que a história já tinha terminado, estava, né, feliz com o final da história e de repente a gente ainda tem mais um pouquinho. Então esse aqui é um título que eu acho bastante genérico e que eu considero camarote. Para o item pipoca, eu coloquei Os Eternos, publicado pelo Amor Branco. É o primeiro livro, se não me engano, de uma trilogia da Amy Kaufman, que é a mesma autora, junto com o Jay Kristoff, que escreve Aurora Ascende. É uma ficção científica, a gente tem aqui uma mensagem de alienígenas que chega até a Terra, que está completamente transformada por conta de poluição, de tanto descaso com o meio ambiente, e eles entendem que esse planeta, que é Gaia, de onde essa mensagem teria vindo, ela seria uma possibilidade de conseguir uma tecnologia para resolver os problemas da Terra. E aí a gente tem um grupo de pessoas que vai atrás dessa tecnologia. Um acadêmico que quer aprender, que quer entender essa tecnologia, e uma mercenária, e os dois vão acabar se juntando aí. Gosto muito dessa história, ainda não ouvi falar das continuações, não sei se elas estão previstas, porque eu ouvi poucas pessoas falando de Os Eternos. E eu gostei tanto, né? Uma ficção científica jovem, mas ela tem um plot interessante, eu acho que ela podia ter mais hype, sim. O segundo item é livros que têm alguma história por trás de você tê-los ou alguma memória afetiva. Eu usei a questão da memória afetiva e para camarote eu coloquei O Nome da Rosa. Eu já comentei algumas vezes, essa é uma leitura que a memória afetiva que eu tenho é por conta do meu pai. Meu pai sempre elogiou e é por isso que eu coloquei ele no projeto 50 antes dos 50. Eu sei que tem uma adaptação também que é elogiadíssima com o Sean Connery, mas eu não assisti porque queria ler o livro. Coloquei aí na minha lista de 50 antes dos 50 e eu sei que eu já deixei ele programado para o ano que vem. Então essa é uma história que eu quero ler por conta aí da memória em relação ao meu pai. E para pipoca, eu não sei se seria bem pipoca, porque esse livro já fez muito sucesso. Mas por conta de toda a polêmica em torno da autora, que inclusive já não está mais entre nós, esse livro acabou caindo aí e pouco se fala dele. Mas eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque As Brumas de Avalon foi uma indicação de uma professora querida da graduação, do meu mestrado. Ela se tornou inclusive minha madrinha de casamento. E a professora Rosi me indicou, ela me emprestou os livros dela, fiz a leitura na edição que ainda eram de 4 volumes. Foi a primeira fantasia, a primeira série, eu adorei essa história, um reconto das lendas arturianas. Apesar de toda essa polêmica em relação a Marion Zimmer Bradley, né, que é autora de uma série, depois também descobri que existem outros livros, todos eles publicados pela Planeta Minotauro, que veio nessa edição inclusive caprichada, com capa dura. Essa edição aqui tem os 4 volumes. Mas eu gosto muito, eu tenho essa memória afetiva pela indicação dessa minha querida amiga, que é a professora Rosi.
Terceiro item, séries que você fica enrolando para começar. Quando eu fui fazer essa tag, eu dei uma olhada por aqui, eu tenho várias séries que eu fico enrolando para começar. Algumas delas porque ainda não estão concluídas. Tem alguns livros que quando a gente dá um intervalo muito grande, fica muito difícil de retomar. E aí tem que ler tudo de novo. Mas eu resolvi separar algumas, né? Separar duas, apenas duas. A primeira delas é o que eu considero Camarote, é o Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Uma história extremamente elogiada. De novo, a gente está falando aqui de Reconto das Lendas Arturianas. O Rei do Inverno é uma história muito elogiada, é o primeiro livro de uma trilogia. Eu fico enrolando para ler. Eu tenho um box com os 3 livros. É uma história que saiu, inclusive, uma edição de colecionador. Mas dizem que o Bernard Cornwell, ele descreve muito bem as lutas, toda a parte histórica desse momento que foi quando a gente tem a expansão do catolicismo ali, acabando com algumas das religiões, dos pequenos cultos. Mas eu ainda não li, fico enrolando e, para ser sincera, ainda não tenho previsão para começar a leitura de O Rei do Inverno. E o livro que eu achava que era Camarote, mas eu fiquei sabendo que é pipoca, justamente por conta do vídeo do Vitor, é O Rei Demônio, da Cinda Williams, publicado pela editora Suma. É o primeiro livro de uma série de 4, que é a série Os 7 Reinos. Eu tenho esse livro por indicação dele, se não me engano também da Tamires lá do Resenhando Sonhos, e eu fico enrolando para ler. São apenas 4 livros, tenho todos os 4, eu quero muito ler. Ele até brincou que talvez se uma releitura não fosse uma história tão interessante como foi na época que ele leu. É um livro de 2014, então realmente vamos ver aí como é que foi o envelhecimento dele. Mas eu quero sim, quem sabe esse ano vem aí Os 7 Reinos. Quarto item, livros que você comprou por indicação de alguém. Realmente, grande parte das histórias que eu tenho aqui foram de indicação. Então, no mínimo 90% dos livros que eu tenho foram de indicação. Seja do YouTube, seja do Instagram, seja do próprio Scoob. Gosto muito de utilizar todas essas redes, né? Todas essas formas de buscar novos livros. Então, grande parte deles são, sim, indicação, a não ser aqueles que vieram por caixas literárias, né? Por Mystery Box, e que eu acabei me encantando pelas histórias e dando continuidade àquelas que eram séries. Mas eu resolvi trazer como Camarote A Fundação, do Isaac Asimov. Essa aqui é uma edição especial da editora Aleph. Tem os 3 volumes da primeira parte da trilogia inicial da série, depois o Isaac Asimov publicou mais 4 livros. Já falei bastante desse livro e eu coloquei ele como meta de leitura desse ano. Então, se não me engano, lá para junho, julho, agosto, eu começo a fazer a leitura de A Fundação. Vou ler um livro por mês e tô bastante ansiosa, porque é muito elogiada, muita gente fala que é um dos livros referências aí dentro da ficção científica, e saiu uma série recentemente. Então, quero fazer a leitura para depois embarcar na série. E quem sabe dar continuidade e ler os outros 4 livros. E um livro pipoca que eu comprei por indicação é Belis, da Donielle Clayton, publicado pela Plataforma 21. É um livro, uma distopia, e eu fiquei muito curiosa. Se não me engano, foi indicação da Tamires lá do Resenhando Sonhos, mas pode ser que eu tenha me enganado. Fato é que eu peguei por indicação, não li ainda, porque depois eu descobri que ele é o primeiro livro de uma série e ainda não ouvi falar dos outros livros. Nem sei se eles chegaram a ser publicados, ainda não fui atrás dessa informação, mas eu tenho muita curiosidade. Primeiro que é uma capa linda, é uma distopia, mas eu queria muito ter todos os livros da série aqui para poder iniciar essa leitura. Vamos ver. Ainda o último item é um livro pipoca que merecia ser camarote e um camarote que merecia ser pipoca. Bom, então o livro pipoca, que para mim deveria ser camarote, é Desafiando as Estrelas, da Claudia Gray, publicado pela Fantástica Rocco. É o primeiro livro de uma trilogia, uma ficção científica. Aqui a gente tem 2 personagens que são opostos, né? São a princípio inimigos. Ela, uma humana querendo proteger o seu planeta, aqui a gente já tem uma expansão no universo, né? O ser humano já avançou e inclusive existem máquinas que se parecem muito com seres humanos. E ele é o outro personagem, o Abel. Ele é um androide, mas que se parece muito com o humano. É muito difícil entender que ele, na verdade, é uma máquina. Ele ficou durante muito tempo sozinho, abandonado no espaço, e ela que vai reencontrá-lo. E os dois aí se metem numa guerra espacial que é muito interessante. Gostei muito do final. O final traz aquele plot, assim, bem angustiante pra gente ler o segundo livro. O segundo livro acabou de ser publicado. Ele saiu agora, tô muito curiosa pra ler, porque eu já li uma outra série da
da autora, da Claudia Gray, que depois eu descobri, inclusive, ser um pseudônimo. Gosto muito da escrita dela. E tem outros livros dela que eu quero ler. Ela tem uma série antiga de vampiros. Ela tem muitos livros escritos dentro aí do universo de Star Wars. E eu gosto muito da escrita dela. Gostei do primeiro livro. Eu não vi muita gente falando dele, por isso considerei pipoca. E espero em breve estar com o segundo livro para poder dar continuidade à história dessa humana e desse androide nessa guerra aí interestelar. Não sei se eu posso falar se esse livro é hypado e merecia ser pipoca. Eu já tinha falado de alguns autores aí que são polêmicos. De um modo geral, eu sei que essa é uma opinião que é polêmica por si só, mas se a gente começa a conhecer melhor os autores, uma quantidade enorme de livros vai ser abandonada, né? A gente tem muitos autores aí em vias de serem cancelados. O problema que eu acho, e isso é uma opinião totalmente minha, é que se a história tem problemas, tem temas polêmicos e que não são bem trabalhados, aliás, às vezes em alguns casos até mal trabalhados, aí sim essa história tem que ser relegada. Mas deixar de ler livros porque o autor se meteu em polêmicas é uma coisa complexa. A gente deixaria de ter lido Harry Potter há muito tempo, porque a autora continua sendo polêmica. Acho que ela entrou num looping aí de polêmicas, né? Então, por que a gente pode desculpar uma obra e não desculpar as outras? De um modo geral, é assim que eu penso. Esse autor especificamente se envolveu em polêmica, mas não é por isso que eu acho que esse livro tem que deixar de ser camarote e se tornar pipoca. É porque a história dele reflete essa personalidade. É uma história extremamente misógina. Eu acho uma história muito machista e sem nenhuma justificativa, sem nenhuma discussão sobre isso. Eu li só o primeiro livro, eu já mostrei esse livro algumas vezes. Essa é uma edição especial da trilogia dos Espinhos. Tem os 3 livros, é uma edição belíssima, ainda está na minha estante, mas não sei se ela vai durar muito mais tempo. É porque eu só li o primeiro livro da trilogia. Eu tenho vontade de continuar, mas eu achei a primeira história tão ruim que eu fico pensando se eu vou dar continuidade ou não. Então, por enquanto, ela tá aqui. Então, pra mim, não é pela polêmica do autor, que ele se envolveu sim, mas é pela história, que realmente é uma história extremamente machista. Então, a minha opinião em relação a autores polêmicos é essa. Eu não quero deixar de ler autores porque eles se envolveram em polêmicas, mas se as histórias refletirem essas opiniões polêmicas, aí não dá não consigo passar pano para isso não. Foram essas as minhas escolhas, eu me diverti escolhendo esses livros, entendendo o que é pipoca, o que é um livro camarote, porque alguns desses livros eu poderia até considerar camarote, porque eu gostei muito delas. Mas, infelizmente, nem sempre elas fazem tanto sucesso assim. Isso é muito ruim quando a gente fala de séries. Às vezes as editoras elas vão usar como termômetro para continuar a publicação das séries a questão do primeiro livro. Se ele não vai bem, ela acaba deixando de publicar. E quem eventualmente gostou daquela história fica aí a ver navios. Vou deixar o link do vídeo do Vitor aqui na caixa de descrição. Também vou deixar o link de compra para todos esses livros na Amazon, se você tiver interesse e puder utilizar o meu link, eu te agradeço bastante. Vou te pedir a gentileza, se ficou até aqui, se gostou do conteúdo, para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar, para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scooby e lá no Twitter. Agora eu criei um canal no Telegram, ele tá começando, eu quero conversar, pegar algumas ideias por lá, eventualmente colocar algumas ofertas. E vem comentar aqui quais seriam seus livros camarotes e quais seriam seus livros pipocas para cada uma dessas 5 questões. Lembrando que toda vez que eu trago uma tag, eu tento trazer indicações diferentes também, porque senão a gente acaba ficando repetitivo. A ideia das tags é falar de outras leituras que não só aquelas que são sempre hypadas, não é mesmo? Te agradeço a companhia até aqui, te desejo boas leituras, um bom feriado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!